Semana passada eu não falei porque era uma recapitulação. A recapitulação foi boa pra mim porque eu não lembro de nada. Então eu assisti, eu não pulei esse episódio, eu tinha que lembrar das coisas. E até sugeriram nos comentários que tinha que fazer um react meu, lembrando de cada coisa, tendo surpresa de cada coisa que eu não lembrava. O que aconteceria? Começando a segunda metade de Jojo Ventuário Golden Wind. E eu falei no vídeo passado que chegamos num ponto de virada, então a gente realmente chegou num ponto de virada agora, tanto é que tem uma nova abertura, que é uma linda sequência de fantásticas imagens com uma música meio merda. E agora a gente teve, depois de um episódio que, se eu não me engano, eu elogiei bastante pela estética, pela direção, pelos enquadramentos e pela edição, até a gente teve um episódio que é daqueles exemplos dos pontos mais baixos de Jojo Ventuário, que esse é um episódio absolutamente sem graça e feio. Assim, todos os enquadramentos são padrão, o modelo dos personagens está sempre meio esquisito, meio torto, e todo episódio foi feio, todo episódio foi sem graça, né? Mas, pelo menos, a lutinha de stand foi interessantezinha até. Também foi mais uma dessas lutas que é só... Eles estavam lá e chegou o inimigo e agora eles têm que lutar com o inimigo, sabe? E não tem a força de outros momentos. Jojo varia muito entre esses momentos. Depois que chegou o stand, ele varia muito, tipo, às vezes tem uma luta emocionante que importa, outras vezes eles só tão lá e chega alguém e fala, bom, eu vou lutar com esse cara, eu vou fazer o quê? O cara tá me incomodando, eu não vou ficar parado aqui, ele cortou minha língua, eu tenho que lutar, eu vou fazer o quê? Mas foi criativo, pelo menos a luta em si é criativa porque tem 2 stands e ninguém sabe que tem 2 stands pra começo de conversa e tal. E tem alguns momentos, inclusive no próprio Stardust Crusaders, tem umas lutas que consistem em um dos caras tá lutando e nenhum dos outros percebe que ele tá lutando ou qual é o problema. E esses são momentos que eu acho criativos, sabe? Esse é um dos episódios que eu mais gosto do Stardust Crusaders, ou talvez eu deva dizer um dos poucos que eu gosto em Stardust Crusaders, que envolve um bebê e o Kakyoin. Vocês lembram disso? É legal esse episódio, eu me divirto com ele. E nesse tem esse negócio da sopa, e tinha um stand que era um tubarãozinho na sopa, que é um stand que se transporta de líquido em líquido. E comeu a língua do Narancia. E aí depois o outro cara colocou um parasita na língua que faz ele falar o contrário do que... Isso é um problema criativo, um problema que eu não pensaria se eu fosse escrever uma história. Então o cara não consegue dizer qual é o grande problema porque ele tá sempre dizendo o contrário do que ele deveria dizer. É interessante, eu gosto. Me lembrou o mentiroso do Jim Carrey. Por quê? Tem uns momentos do cara que ele não consegue mentir e aí no caso ele tá falando exatamente o contrário do que ele falaria normalmente e ele se fode. Então eu curto, apesar de boa parte desse episódio funcionar se você supor que todo mundo é muito burro. E só o Giorno é mais ou menos inteligente, pensa um pouquinho acima da média dos outros. E tá certo que o Giorno é o gênio da parada, mas assim, o Abakio não é um idiota e o Bucciarati não é um idiota, né? O Mist é outra história. E o Narancia nem se fala. E não tá o Fugo mais, né? O Fugo, inclusive, foi completamente apagado já da abertura, né? Vocês já me deram um spoiler. Valeu vocês os comentários. Ninguém consegue perceber que o cara tá claramente com problemas no que ele tá... Na maneira dele se expressar. E nesse mundo de Jojo, na situação que eles estão sendo perseguidos por inimigos e todos são usuários de stand, normalmente qualquer pequeno problema, inclusive... Uma das melhores cenas desse episódio, a piada é isso, né? Os caras supõem automaticamente que é um usuário de stand. Sabe, isso deve ser o trabalho de um stand inimigo. E eles não fazem isso em nenhum momento, sabe? Porque o cara tá falando de um stand, tá certo que tem a questão de ter 2, né? E eles não esperam que tem 2. Ele tá apontando pra um, que era o tubarãozinho, e aí ele não tá conseguindo se expressar e os caras não supõem que pode ter outro
fazendo isso. Mas talvez alguém pudesse ligar os pontos, como eu tava pensando antes de ver que eram 2 stands, que era o cara roubou a língua dele e agora ele tem poder sobre a fala dele. Mas não, são 2 coisas separadas. Mas ninguém supõe nada. Então você tem que trabalhar com essa hipótese. Todos eles são estúpidos, o Giorno tem meio cérebro. E por isso ele é minimamente inteligente. O que eu chamo de hipótese Kuroko no Basket. Nenhum dos caras são bons jogadores de basquete. É que na verdade todos os figurantes não sabem nem as regras do basquete, nem pingar uma bola no chão. Então eles parecem gênios, porque, oh meu Deus, ele consegue pingar a bola 2 vezes! Oh, o poder especial dele é o passe! O drible! Meu Deus! Mais o que eu disse da cena maravilhosa que tem no começo do episódio, que eu dei muita risada nessa cena, eu achei muito boa. Que é o momento que tem um cara que vai, o maluco de terno branco, que vai querer tirar satisfação com eles. E aí o Naranja dá um soco na cara dele, o Misto aparece, dá uma olhada assim, começa a chutar o maluco, aí o Abakio chega depois. Essa cena é muito maravilhosa, é muito engraçada. É muito melhor, por exemplo, que a cena que parece que o cara tá fazendo um boquete no Mista. Que é uma cena só meio idiota, não acho da hora aquela cena. Mas essa eu achei muito da hora porque era tipo passos, assim. Esse cara faz uma merda, aí vem o outro e ele vai parar a merda de acontecer? Não. Ele continua a merda e vem um terceiro. Foi bom, esse cara é minimamente racional. Não, ele continua a mesma merda, é da hora, é engraçado. Inclusive me faz pensar que assim, esses caras são uns mafiosos, né? E assim, o Fugo era um gênio, né? O Bucciarati é um cara íntegro, o Giorno é um mini gênio, mas, bom, e dá pra dizer que o Abakio, no máximo, mas os outros caras são tipo uns malucos, né? O Abakio era um policial qualquer, não tem nenhum deles, é tipo uma pessoa, a maior parte deles não é uma pessoa honrada e tal, eles são bandidos, são uns bandidos malucos. Tinha que ter mais cena dele sendo bandido maluco. Mas tem aquilo, né? O cara tá fazendo isso porque ele supõe que seja um inimigo, porque eles são cercados de inimigos. E aí na cena que eles tinham que suspeitar de alguma coisa, ninguém suspeita de nada. Mas foi um episódio ok, porque o problema é minimamente criativo, mas foi um episódio muito, muito feio. Bem feio, assim. Mais uma vez, lembrando, semana passada teve a review do After the Rain, um anime que eu ignorei no ano passado. Amanhã tem review novamente. E eu acho que esse fim de semana, se tudo der certo, eu vou gravar o VideoQuest 89 com o Urso, que o 89 foi votado pelos padrinhos, e eu já adiantei isso pra vocês uma vez. Os padrinhos escolheram muito bem mais uma vez. Vocês vão agradecer os padrinhos por ter escolhido isso, ou vocês podem tornar-se padrinhos do VideoQuest. O link está na descrição do vídeo, você pode colaborar com 10, 20, 50, 5, 1 real. 1 real é ótimo, eu gosto de 1 real. Pode colaborar com R$1,23 se você quiser personalizar sua colaboração. Você pode fazer isso. Muito obrigado! Falou!